Mas eu queria falar sobre um que eu terminei de ler essa última semana aí, que é um livro do Trevor Noah, que é um comediante da África lá. E, mano, ele é muito foda, tem especial dele na Netflix, ele apresenta o Daily Show, que é um programa, tipo, muito tradicional lá nos Estados Unidos. E, mano, pra você apresentar o bagulho, você tem que ter muita moral e, mano, o bagulho, tá ligado? É o trampo foda. É tipo, não é tipo, mas imagina, o apresentador do Domingo Legal, tá ligado? Que é um programa, que é um bagulho, não tem nada a ver, na verdade. Mas assim, é um programa tradicional. Então, mano, os caras que entra lá é só gente que é bem conhecida, é gente bem famosa, é gente bem, tá ligado? O apresentador do Faustão não dá, porque é o Caldeirão do. Não, não dá também Caldeirão do Hulk. Caralho. Jornal Nacional, talvez. Jornal Nacional, é o cara que apresenta o Jornal Nacional. Só que lá nos Estados Unidos é bem maior, né? Então tem, tipo, vários Jornal Nacional. E aí o Daily Show é um Jornal Nacional. Tem nada a ver, na verdade. Mas é só pra você ver que o bagulho é foda. E ele apresenta o Daily Show. E o Trevor Noah é foda, comediante do caralho. E aí ele tem um livro que chama Nascido do Crime. Que é, tá ligado? É meio que a biografia dele. Não é biografia? Não sei se é biografia. É biografia, sim. Porque conta a infância dele. Porque ele nasceu durante o Apartheid. E aí ele conta como é que foi nascer. E durante o Apartheid você não podia ter relação entre negros e brancos. E aí ele a mãe dele é negra e o pai dele é branco, suíço. E quando ele nasceu, não podia, tá ligado? Então, mano, é muito foda, porque ele não podia falar que ele era filho da mãe dele, porque era crime. Porque não, como que a mãe dele tem um filho mestiço, tá ligado? Se a mãe dele é negra, ela deveria ter um filho negro. E aí ele era proibido ter ele, porque ele era, tá ligado? Ele era a prova de um crime. Porque se for o filho do pai, ele seria branco. Se fosse filho da mãe, ele seria negro. Só que ele é a mistura. E aí, mano, tá ligado? Ele conta como é que foi crescer lá na África do Sul. Aí teve o final do Apartheid, né? Aí ele vai contando como é que era, tá ligado? Como é que foi mudando. Mesmo depois que acabou, ainda era segregado pra caralho e tudo mais e tal. Mano, é um livro muito foda, mano. Muito bom, tá ligado? Eu já dava pra saber um pouco da história dele, porque ele lançou um documentário em 2011 que era contando que ele tinha começado na comédia, ele tava contando como que era a comédia na África do Sul e tal. Ele ia fazer o primeiro show solo dele, que era uma coisa nova na África, porque não o stand-up lá era novo também. Então, mano, fez um documentário, já contou um pouco como é que foi a infância dele e tal, só que não deu muito detalhe. E no livro é bem detalhado isso, porque ele vai contando, tipo, desde quando ele nasceu até ele virar um comediante iniciante, assim e tal. Quando ele começou na comédia, que ele já, sei lá, já tinha uns 20 anos. Então, vai contando essa história de vida dele e como que era crescer lá na África do Sul. Mano, o bagulho é do caralho, mano. Na verdade, mano, é do caralho. E sabe o que eu acho maneiro? Que eu fiquei pensando sobre isso? Porque assim, se eu fosse pra ler sobre o Apartheid, um livro ou uma história ou o fato de como que foi, como que aconteceu, é, talvez, não que ia me perder, mas talvez eu perdesse a vontade de ler e conhecer sobre o assunto, tá ligado? Então eu ia, sei lá, eu ia começar a ler, beleza, tá bom, então, tchau, tal, já era. Só que, mano, o dele é legal porque, assim, não é sobre o apartheid o livro, é sobre ele crescer durante o apartheid. Então ele vai contando a história dele, mas ainda assim, como pano de fundo, ele vai explicando como é que era, tá ligado? Como que aconteceu, o que que era, qual lado foi pra qual lado, e o que que era, os caras, tá ligado? Então, tipo assim, tinha a história dele com pano de fundo do apartheid explicando, tá ligado? Então, mano, você vê a história dele que é foda, você conhece, você aprende, tá ligado? Os bagulho. Então, mano, eu acho que esse, e eu fiquei pensando sobre isso, porque eu acho que esse é o melhor jeito de ensinar. Porque, tipo assim, se você for ler sobre o apartheid em si, você vai perder, você tá ligado? Você vai ver fato, vai ver número, quanta gente morreu, quem era que fazia o quê, por que que aconteceu isso e tal, e gente que dominando o território e construindo e os caralho. E aí, mano, você ia ficar, caralho, que bagulho chato e ia parar. Só que quando você conta uma história com um bagulho de fundo atrás explicando, você, tá ligado? Você prende mais a atenção e mesmo assim você ensina, mesmo sem querer ensinar. Tipo, a Segunda Guerra Mundial. É, se você lê sobre a Segunda Guerra, o nome dos caras, por que fazia o quê, e o caralho, o Hitler, onde que ele invadiu, e os caralho. Mano, vai chegar uma hora, se você não tiver muito mesmo no assunto, ou se não for uma pessoa boa explicando, ou escrevendo, ou qualquer coisa, você vai perder a vontade de conhecer sobre o assunto. Mas agora, se você conta uma história com o pano de fundo da Segunda Guerra, fica interessante, igual o livro da Anne Frank, é a mesma coisa, mano. É um puta livro foda, que ela vai contando a história dela, só que ao mesmo tempo, ela vai contando do que tá acontecendo durante a Segunda Guerra.
E aí, tipo assim, começa a ir na casa dela procurar, e os amigos dela começam a desaparecer, e os caralho. Então vai contando quando vai invadindo algum lugar, algum país e tal. Ela vai contando a história dela no diário. Não é a intenção dela, mas mesmo assim ela vai dando pontos sobre a Segunda Guerra. E aí você vai aprendendo, tá ligado? Você vai lendo a história e também vai aprendendo. E assim com qualquer, na verdade, qualquer filme sobre a Segunda Guerra, se você for ver, você vai pegando a história com pano de fundo da Segunda Guerra e você vai aprendendo alguma coisa sobre a Segunda Guerra. Então eu acho que esse é o melhor jeito de ensinar, mano. Tá ligado? Eu não sei como que os caras podem levar isso pra escola também, porque eu não me importo tanto assim. Mas eu acho que esse é um bom jeito de ensinar. Em vez dos livros da escola ter, tipo assim, foi isso que aconteceu, foi desse jeito e tal, 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 contar uma história. É porque também é foda, né? Contar uma história na escola é foda. Mas, mano, eu não sei, eu também não. Tá ligado? Eu acho que é o melhor jeito de fazer isso, mano. É o storytelling, mano. Você coloca uma história com o bagulho explicando, tá ligado? Você vai aprendendo mais. E aí esse livro do Trevor Noah, mano, é um livro que eu acho assim, tem vários livros que todo mundo deveria ler. Eu acho que esse é um dos livros que todo mundo deveria ler. Eu acho que eu gostei muito por ele ser comediante, né? Então, eu acho que só nisso ele já ganha eu pra caralho. Eu não ia ler esse livro se ele fosse um jornalista, ou se ele fosse um, sei lá, um ator, ou se ele fosse, sei lá, qualquer coisa, mano. Se fosse o mesmo livro, a mesma história, a mesma coisa, só que no final, ao invés de ele virar comediante, ele virasse qualquer outra profissão. Você coloca aí a profissão que você preferir. Que não seja comediante. Se fosse, tá ligado? Qualquer coisa, eu não ia nunca conhecer esse livro, talvez. Tá ligado? Eu não ia me interessar. Eu só fui ler porque era o Trevor Noah, ele é comediante. Eu falei, mano, vamos ver se é legal ou não, tal, porque eu me interessei só por ele ser comediante, realmente, de verdade. Eu só fui ler esse livro porque ele é o comediante. Eu falei, mano, vou ver o que ele fez. E aí eu fui ler o livro. E é tipo um livro do caralho. Do caralho o livro. E dá pra aprender bastante, ter noção, né, mano? Então, é isso, mano. Se você gosta de ler, ou se não gosta de ler também, é um livro interessante pra caralho. É bem legal do começo ao final. Não tem, tipo. Mano, é pá, 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 pá. Só vai falando, mano. Vai falando como que era o bagulho dele. Mais pro final, assim, ele já começa muito a falar sobre. O livro inteiro ele falando sobre ele. Mas no final, não fala mais tanto sobre o apartheid e tal. Ele fala mais dele sem. Tá ligado? Porque já aí começa a entrar na história da mãe dele e tal. Mas, mano, mesmo assim, o livro é muito bom. Interessante pra caralho. Eu recomendo muito, mano. Trevor Noah, Nascido do Crime. É muito foda. E se você gosta de comédia também, procura os especiais dele na Netflix. Eu acho que tem 3 lá. E é muito bom, porque ele é muito engraçado. E, mano, do caralho. Fica aí a recomendação. Trevor Noah, Nascido do Crime. E se você quiser aprender sobre outras coisas, pensa nisso aí. Tá ligado? Se quer aprender sobre a Segunda Guerra, assiste os filmes da Segunda Guerra. Vai procurar um livro que não fala diretamente sobre a Segunda Guerra, mas uma história que se passou durante a Segunda Guerra. E aí você vai conhecer mais sobre o assunto, vai ler e vai ser interessante pra todo mundo, tá ligado? Então fica a minha recomendação aí, se você é da Prefeitura da Educação do Estado de São Paulo, ministro da Educação aí que tá me escutando, quem que é o ministro da Educação? Eu não sei, não faço a mínima ideia. Mas se você tá me escutando aí, se quiser mudar a lei, coloca aí, a Lei André Otávio. Não precisa, tá ligado? Eu não sou assim exigente, mas coloca aí, Lei André Otávio. Todas as matérias tem que ter um storytelling, certo? Então é isso. E outra coisa, falando de livro,